Nós também estamos, já falei, né, sobre as colheitas, e hoje eu quero pregar sobre isso. O título da minha palavra é Colheita exige proximidade. Fala comigo, colheita exige proximidade. Quero que você abra comigo sua Bíblia em Mateus 4, versículo 18. Abre comigo. Mateus 4, versículo 18. Vamos lá. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que a Tua palavra tem a luz que guia nossos passos. Sabemos que a Tua palavra é a direção do Senhor para as nossas vidas. Que nessa noite a Tua palavra nos direcione e nos leve ao entendimento, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, e para que nesse mês, nesse tempo, e em todas as fases da nossa vida, possamos sempre colher o que o Senhor tem para as nossas vidas, que sabemos que é o melhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Fala glória a Deus aí, aleluia. Então, eu quero compartilhar com vocês esse texto, que esse é um texto muito interessante, e o título da minha palavra é esse: colheita exige proximidade. Aqui nesse texto nós falamos de 4 discípulos. Jesus, então a gente tem que entender o contexto que está sendo trazido aqui. O primeiro momento, Jesus havia sido batizado por João Batista, tentado no deserto por 40 dias, ele vence esse momento, e a Bíblia, esse versículo, ele começa dizendo que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia, e ele viu dois jovens homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E o versículo 19 fala assim, que ele olhando disse: venham a mim que eu farei de vocês pescadores de homens. E o versículo 20 diz que eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Fala comigo, imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Então aqui nós começamos com Jesus sozinho, caminhando à beira do mar, após ter sido batizado por João Batista. Olha que interessante, Jesus havia sido batizado por João Batista, uma voz desceu do céu, a voz do Pai, dizendo: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Muitos ouviram, foi um evento sobrenatural. Jesus vai para o deserto, aonde ele é tentado durante 40 dias, ele sai desse momento, ele está sozinho, e ele começa a caminhar para cumprir a sua missão, e nessa caminhada, à beirada da praia, ele vê dois irmãos, Pedro e André, chama esses dois, e esses dois vêm. Agora não é mais Jesus apenas, agora é Jesus, Pedro e André. Diga comigo, Jesus, Pedro e André, já são 3, e eles vão caminhando, e mais à frente, Jesus enxerga um homem chamado Zebedeu, que era pai de 2 jovens, um chamado Tiago e um chamado João, né? Todos sabem que João era um rapaz muito jovem, alguns dizem que ele tinha em torno de 16 anos, de 16 a 18, 19 anos, quando Jesus chama ele. E Jesus, vendo esses dois, vendo Zebedeu, seu pai, Jesus olha, e o versículo mostra que eles estavam consertando as redes do seu pai, e ele chama esses dois, e no versículo 22 diz que imediatamente eles, deixando o barco de seu pai, o seguiram. É interessante que de todos os 12 apóstolos, esses 4, eles têm algo diferente dos outros 12, desculpe, dos outros 8, né? Esses 4, por quê? Porque esses 4, quando eles foram chamados, eles tiveram que abrir mão de algo que era uma segurança para eles.
diferente dos outros. Se você ler os evangelhos, você vai ver que outros discípulos, como Barnabé, por exemplo, estava sentado abaixo da figueira, aprendendo. Os discípulos que já eram discípulos de João Batista, tá? Eles começam a seguir Jesus, João libera eles começam a seguir Jesus. Diferente dos outros 8, esses 4, eles fazem uma renúncia muito grande, porque eles abrem mão de uma recompensa do trabalho como pescadores, pela certeza de uma promessa. O que eu quero que você entenda com isso? Toda colheita exige uma proximidade, porém, toda proximidade sempre vai exigir alguma renúncia, porque quando eu quero algo, eu preciso estar perto. Um exemplo muito fácil de dar é quando se fala de herança. Você pega uma pessoa, procura, veja na história, uma pessoa que tinha muitas posses, ou que tem muitas posses. Ao final da vida dela, o mais coerente é que ela faça um testamento, e ela registra esse testamento. Por quê? Porque pelo fato dela ter muitas posses, muitos bens, muitas riquezas, isso pode gerar problema depois, quando ela morrer, aquela disputa, aquela briga, aquela coisa que todo mundo sabe, infelizmente, que acontece, não é verdade? Então ela faz um testamento, e nem sempre as pessoas mais beneficiadas nos testamentos são os familiares, não é verdade? Quem são os mais beneficiados nos testamentos? Aqueles que estão próximos ou aqueles que estão longe? Os que estão próximos. Então, toda colheita, e nós estamos no mês de dezembro, que nós falamos da campanha das colheitas, toda colheita exige proximidade. E é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, me aproxima de Jesus. O pecado me afasta de Jesus. Então, se eu estou vivendo no padrão do pecado, eu estou longe de Jesus. Se eu estou vivendo no padrão da Bíblia, da palavra de Deus, eu estou próximo de Jesus. A proximidade de Jesus gera colheita na minha vida. Na verdade, a proximidade gera colheita. A proximidade do pecado geram colheitas de pecado. A proximidade de Jesus geram colheitas nos princípios da palavra de Deus. Eu creio que você quer colher muito debaixo da bênção do Senhor nesse ano, amém? Sim ou não? Quem quer colher aí? Quer colher, né? Então isso vai exigir proximidade. E é interessante que esses 4, eles são diferentes dos outros 8. A gente fala muito isso por causa do contexto bíblico, né? Tinha os 5.000 que seguiam Jesus, tinha os 500 que seguiam Jesus, tinham 120 que andavam com Jesus, tinham os 12 apóstolos, tinha os 3 e tinha 1. A Bíblia nos mostra que o mais próximo de Jesus era João, não João Batista, né? João Batista não foi discípulo de Jesus, né? João, esse João aqui, filho de Zebedeu, que era o homem o qual a Bíblia relata que ele apoiava o seu ombro, a sua cabeça no ombro de Jesus, né? Aquele que estava próximo do mestre, que sentava junto com o mestre, que ouvia o mestre. Tinha Pedro e Tiago, que também eram muito próximos de Jesus, né? André aqui também, por ser irmão. Mas Pedro, João e Tiago, tem até uma música, né, do Ministério Infantil aí, que fala que eram os 3 no barquinho, lembra lá da música? Né? Tá? Tinha os 3 no barquinho. E é interessante que esses 3, Tiago, Pedro, João, eles eram muito próximos de Jesus. E a pergunta é, por que eles eram muito próximos de Jesus? Porque a quem mais é dado, mais será exigido. Você já ouviu isso? Isso é bíblico, amém? Porém, aquele que mais entrega, mais recebe. Todo aquele que entrega muito, terá muito para receber. Tem uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, né? Um galardão no céu. Mas existe uma recompensa aqui também. Para toda semente existe uma colheita. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Jesus, então, ele faz acepção de pessoas? Não. Jesus não faz acepção de pessoas, mas Jesus faz acepção de entrega. E isso nós temos que entender muito bem. Porque nós vivemos num tempo onde todos querem colher, mas nem todos querem entregar. E esses 4, e eu vou acabar focando mais em 3, Pedro, João e Tiago, tá? Eles entregaram uma segurança que eles tinham,
por uma promessa de colheita. Jesus olha para Pedro e André e diz para eles: venham que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E olha que interessante, tanto o versículo 20 quanto o versículo 22 tem a mesma expressão. Imediatamente largaram tudo e seguiram Jesus. E é legal esse texto, e eu gosto muito dos detalhes, porque quando se fala de Tiago e João, que eram dois garotos, que eram dois jovens, a Bíblia relata que eles estavam com o pai deles, que era Zebedeu. Diga comigo, Zebedeu. Fala assim comigo, o pai de João e Tiago. Está escrito ali. A gente tem que dar um mérito para esse homem também. Por quê? Porque quando Jesus aparece, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus, gente? Fala em voz alta, quem é Jesus? Filho de Deus, que mais? Salvador, o que mais? O Messias, o Todo-Poderoso, Yeshua, Hamashia, Jeová Jiré, Rafá, o Deus soberano, Elohim, é Ele, não é? O Eterno, o Alfa, o Ômega, o início, o fim, é Ele, Jesus. Agora te coloca no lugar de Zebedeu. Zebedeu olhando um homem caminhando na beirada da praia. Para Zebedeu, quem era Jesus? Para Zebedeu, Jesus era o filho do Zé. Sabe o Zé, o carpinteiro? Sabe o Zé lá, o carpinteiro, fez a cadeira lá de casa? Sabe? Aquele ali é o filho dele, ó. E aí o filho do Zé olha para os meus dois filhos, que estão me ajudando com o meu trabalho, que é o sustento da minha casa, e fala para eles: venham e me sigam. E aí eu digo: vão, pode ir. Então a gente tem que dar um mérito para esse homem também, concorda comigo? Né? Zebedeu foi um homem de visão, reconheceu, porque até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus ainda não era reconhecido como Messias, porém, Jesus chama, e esses quatro, eles seguem Jesus, abrindo mão de algo que era uma garantia. Eles abrem mão de uma terra de segurança, para entrar numa terra de promessa. Fala amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga: toda vez que você abrir mão da terra da segurança, por Jesus, diga assim: Ele vai te colocar na terra da promessa. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Aleluia. O título da minha palavra é esse: colheita exige proximidade. Pastor, eles abriram mão, o que eles colheram com tudo isso? Olha só, Lucas 9, 28, vamos lá. Lucas 9, versículo 28. Aqui, olha o que diz. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Tomando consigo Pedro, João e Tiago. Diga comigo: Pedro, João e Tiago. Olha que interessante. Nesse momento aqui, já tinha muita gente seguindo Jesus. Mas Jesus chamou quem? Pedro, João e Tiago. E subiu com esses três. E versículo 29 dizia: aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, um era Moisés e um era Elias, aos quais apareceram em glória, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi.
Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisas alguma do que tinham visto. Toda proximidade vai te levar para colheitas sobrenaturais. Quanto mais, olha para mim, quanto mais próximo de Jesus você está, maiores vão ser as suas colheitas. Quanto mais próximo de Jesus você está andando, quanto mais próximo dele você está, maior vão ser as suas experiências com Deus, maior vão ser as suas experiências, porque proximidade gera colheita. A proximidade com o pecado vai gerar colheitas no padrão do pecado, mas a proximidade com Jesus vai gerar colheitas no padrão divino, eterno, sobrenatural. Em toda a história da humanidade, as únicas pessoas que viram Elias e Moisés, depois de serem arrebatados, porque Elias e Moisés não morreram, né? Foram arrebatados, foi Pedro, João e Tiago. Pouquíssimas pessoas ouviram essa voz, dizendo: ele é o eleito, meu filho, a ele ouvi. E em toda a humanidade, só Pedro, João e Tiago viram Jesus resplandecendo em glória, nesse momento. Por quê? Porque proximidade gera colheita. Mateus 26, quer ver? Eu vou te mostrar outro texto. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, 36 diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Agora olha o versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago, né? Começou a entristecer-se e angustiar-se, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-se dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pedro, João e Tiago estavam na intimidade, no momento mais difícil de Jesus, e eles conseguiram presenciar o traidor chegando. Pedro, João e Tiago estiveram nos momentos mais importantes, e tem muitos outros. Quem foi que caminhou sobre as águas? Pedro. Você está entendendo? Quando Jesus aparece ressurreto, depois da morte, ele ressuscita, e ele aparece à beirada da praia, está ali Pedro, João, Tiago, André e mais alguns pescando, e Jesus aparece para eles de novo. Esses homens, eles estavam em todos os momentos mais importantes da história em que Jesus esteve aqui. Por quê? Porque eles decidiram estar próximos de Jesus. Quando você decide estar próximo de Jesus, Jesus não te coloca em qualquer colheita, Jesus te coloca nas melhores colheitas. E às vezes nós estamos na igreja e nós olhamos e falamos: por que o fulano está dando testemunho? Por que o ciclano está dando testemunho? Por que isso acontece com ele e não acontece comigo? A pergunta é: qual a sua distância do seu mestre? Onde você está e onde Jesus está? Porque, querido, o que eu quero que você entenda é que não basta. Nós estamos vivendo um tempo que ou você entende isso, ou você vai viver uma vida de engano. Não basta você achar que conhecer a igreja é suficiente, que conhecer a Bíblia é suficiente, que amar a Deus é suficiente. Não é. Você precisa estar próximo, você precisa estar dentro. Não basta estar junto, tem que estar dentro. Não basta estar apenas perto,
sabendo que existe, sabendo que tem. Eu preciso estar dentro, porque quando Jesus voltar, Ele vai recolher quem está dentro da sua igreja, e não quem está perto. Quem faz parte do corpo, quem está inserido no corpo. Você entende isso ou não? Jesus, Ele vem para buscar a igreja viva, e a igreja viva é um membro onde circula sangue, é um membro que está vivo, é a igreja que está envolvida, é a igreja que está cheia do Espírito Santo, é a igreja que está dentro, é a igreja que está próximo. E quando você está próximo de Jesus, você colhe, não qualquer coisa, e isso é fato, todos colhemos, porque todos plantamos, amém? Né? Tudo que você planta no mundo, você colhe no mundo, mas tudo que você planta no altar, você colhe nessa realidade e na eternidade, em nome de Jesus, amém? Deus tem o melhor para nós. Para a gente fechar, diga comigo, Pedro, João e Tiago. Guarda isso no teu coração. Eles abriram mão do território da segurança para entrar no território de uma promessa. Todas as vezes que você faz isso, você se aproxima de Jesus. O pecado me afasta de Jesus, mas a palavra de Deus me aproxima de Jesus. A questão é onde eu estou. Pastor, mas é só isso? Não, tem muito mais. A Bíblia diz que entre todos os discípulos, fala comigo, entre todos os discípulos. Olha só, gente, entre todos os discípulos, Jesus olhou para Pedro e falou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro é a coluna da igreja até os dias de hoje, sabia disso? Pedro é a coluna da igreja. E João, nada mais, nada menos do que o homem que escreveu o livro mais importante da Bíblia. Você sabe qual é o livro mais importante da Bíblia? O livro mais importante da Bíblia é o Evangelho de João. O Evangelho de João é o tesouro da Bíblia para as nossas vidas, porque o Evangelho de João, ele foi escrito pelo próprio, mas no final da vida de João, o Evangelho de João foi escrito após o livro de Apocalipse. E quando João escreve, você pode ver que quando você lê o Evangelho de João é diferente de todos os outros, porque o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem, e o Evangelho de João apresenta Jesus como filho de Deus. João, ele recebeu de Jesus a revelação da verdade e a revelação da eternidade, e aí ele escreve um livro com esse nome, chamado Revelação, ou Apocalipse, né? Ele escreve esse livro. João se torna um dos referenciais da igreja, o último dos apóstolos a ser recolhido pelo Senhor, né? E Tiago se torna o líder da igreja de Jerusalém, a autoridade mais importante naquele período, naquela época. Por quê? Porque ele estava próximo. Olha para o teu irmão e diga: esteja próximo de Jesus, e os melhores lugares serão seus, porque Deus tem o melhor. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Queria que você fechasse seu material, se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho, coloca a mão no teu coração. Ouça a pergunta que eu vou te fazer: qual dos 12 apóstolos nós somos? Porque entre os 12 apóstolos, nós tivemos João, que a Bíblia mesmo fala, né, que ele muitas vezes relata, aquele a quem o Senhor amava, o discípulo mais próximo, querido, João. Os muito próximos que estavam na intimidade de Jesus, Pedro e Tiago, André também. Tinha aqueles que estavam ali porque receberam um título, um cargo, e não se ouve muito deles, mas grandes coisas eles também fizeram. Tinham aqueles que duvidaram, como Tomé, que precisaram inúmeras vezes ver para realmente crer, mas também estavam ali. E teve aqueles que traíram, que o abandonaram. Teve os que negaram. E aí a minha pergunta para ti nessa noite é: qual desses discípulos
você seria, ou eu seria, ou nós seríamos, né? Nesse contexto? Qual deles? A resposta para essa pergunta é a forma como nós temos vivido. Qual é a distância entre você e o seu mestre? Primeiro, quem é o seu mestre? O seu mestre é Jesus? É. Então, se o seu mestre é Jesus, você está perto dele. Pastor, eu não estou perto de Jesus, eu estou longe de Jesus. Então eu quero te dar uma notícia. O teu mestre não é Jesus. Sabe quem é o teu mestre? O teu mestre é quem está perto de você. Quem está perto de você é seu mestre, porque quem está perto é quem te influencia, quem está perto é quem te direciona. Eu preciso estar perto de Jesus, e para estar perto de Jesus eu tenho que estar longe do pecado, eu tenho que estar perto da palavra. E quando eu estou perto de Jesus, quando eu estou perto de Jesus, para mim o maior de todos os benefícios que esses 3 homens viveram, foi que a escolha, a decisão deles, de abrir mão do território da segurança, do território do conforto, para entrar no território da promessa, fez com que eles vivessem momentos de intimidade com Jesus. Só vive intimidade com Deus quem está próximo de Deus. Quem está longe de Deus não vive intimidade com Deus não, querido. Você precisa estar próximo do Senhor Jesus. E nessa noite, o meu apelo para você que está me acompanhando, para você que está aqui nesse culto, é te dizer que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te trazer para perto do teu mestre, e o teu mestre é Jesus. Ele tem o caminho da salvação, Ele tem o caminho da vida eterna, Ele tem uma esperança nova, Ele tem uma resposta, e nele nós não precisamos viver uma vida de falsidade, nós podemos viver uma vida de transparência, porque quando nós estamos perto de Jesus, as revelações são trazidas, os segredos são mostrados, e a glória é exibida, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos, fala com o Espírito Santo e diz para Ele, onde você está? Você está perto? Se você está perto, pede para Jesus te mostrar onde Ele quer te levar. Se você está longe, diz para Ele que você quer voltar. E eu quero te convidar nessa noite, você que está longe de Jesus, você que está se sentindo distante dEle, sai do seu lugar, vem no altar, vem aqui no altar, em nome de Jesus, faz como Tiago, faz como João, faz como Pedro, faz como André. A Bíblia diz que imediatamente eles largaram as redes e vieram para o Senhor. Rede fala das amarras do mundo. Por que Tiago e João largaram, né? Pedro e André abandonaram as redes, porque rede fala das amarras, as coisas do mundo. Tem gente que está preso nas amarras do mundo, nas amarras do pecado, nas amarras do dinheiro, nas amarras do orgulho, e não consegue se soltar. Abandona essas redes, em nome de Jesus, e vem para Jesus, vem caminhar com o Senhor. Esse é o tempo de caminhar com Deus, esse é o tempo de viver uma nova esperança, em nome